Graças ao nosso bom Deus, estamos juntos outra vez. Esse é o nosso quarto encontro desta semana especial. Como é que estão as coisas aí no seu pequeno grupo? Tá tudo bem? Tudo em paz? Vocês têm aí realmente um pequeno grupo? Quantas pessoas estão reunidas aí? 2, 3, mais? 10, 20? Quem sabe o pequeno grupo já se tornou um grande grupo? Não importa. Não importa quantas pessoas estejam reunidas aí, o mais importante, de fato, é que vocês estejam unidos num só propósito, num só interesse, que é de adorar a Deus, de buscar a Deus. O Senhor é maravilhoso. Onde quer que seus filhinhos se reúnem para buscá-lo com sinceridade, o Senhor se faz presente. E é a presença de Deus que nos santifica, que santifica o lugar onde nós estamos. E eu quero dizer para você que é, para mim, mais uma vez, um prazer poder participar dessa reunião abençoada de vocês. O nosso tema de hoje, Renascidos para uma Nova Vida. Esse tema me lembra palavras conhecidas do Senhor Jesus Cristo, lá em João capítulo 10, verso 10, quando ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus promete aos seus filhinhos vida plena, vida abundante. E olha aqui uma coisa, a gente precisa muito dessa vida, não é? Até porque o que nós temos hoje é só uma vidinha. É sério. Vida muito curta, não é? Muito insegura. Essa nossa vida é mais parecida com morte. Porque, na verdade, nós já nascemos caminhando para a morte. Isso é só uma questão de tempo. Uns conseguem viver um pouco mais, chegam a 90, a 100 anos. Mas, infelizmente, muitos filhinhos de Deus morrem tão cedo. Eles mal nascem e já morrem. Que pena. Que pena que a nossa vida se tornou essa vidinha. E isso tudo por conta da nossa desobediência, da rebelião humana, do nosso pecado. De acordo com a palavra de Deus, nós já nascemos separados de Deus. No sentido espiritual falando, nós nascemos mortos. Nós nascemos longe de Deus e por conta dessa separação de Deus é que nós não temos a vida que deveríamos ter. Porque só juntinhos de Deus, a fonte da vida, o bendito Criador, é que de fato há vida plena. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Eu vou ler com você, está aqui na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 1, está escrito assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo, por sua bendita graça, ele nos deu vida, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. A ideia de que no pecado há morte, mas em Cristo, é claro, há vida. Se você seguir a leitura aqui de Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, você vai ver que Paulo apresenta de uma forma muito interessante a realidade do homem antes do encontro com Cristo e após esse maravilhoso encontro. Antes do encontro com Jesus, Paulo diz, conforme nós lemos, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E ele segue dizendo que nós vivíamos segundo o curso deste mundo, ou seja, segundo a direção deste mundo que está em oposição a Deus. E ele diz que nós também vivíamos segundo o príncipe deste mundo, que é uma referência ao diabo, que usurpou o domínio desse mundo. E ainda Paulo diz que nós seguíamos ou vivíamos de acordo com as inclinações de nossa carne e dos nossos pensamentos. Uma referência à natureza humana, não é? A natureza inferior, degenerada, pecaminosa. Isso que é a expressão, que significa a expressão carne aqui no contexto de Paulo. E ele diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira, ou seja, dignos da ira de Deus. Situação tremenda, hein? Por conta de tudo isso, nós estávamos mortos para Deus e vivos para o pecado. No entanto, se você ler o texto aqui, especialmente agora a partir do verso 4, você vai ver que Paulo diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
Quando nós estávamos assim, mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida através do Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz, olha irmãos, pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. Quando você se encontra com Jesus e é impactado pela graça, você que estava espiritualmente morto, agora você é ressuscitado. E Paulo diz que nós chegamos a nos assentar em lugares celestiais. Eu entendo que aqui é uma referência ao fato de que quando você é ressuscitado espiritualmente, pela graça de Deus, você tem uma visão do céu. Você vê, você enxerga a vida de cima para baixo. Você compreende que tudo o que acontece nesse mundo está relacionado a um contexto mais amplo de um conflito que há entre o bem e o mal. Agora que nós somos ressuscitados espiritualmente, que nos assentamos em lugares celestiais, nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus. Nós que estávamos mortos para Deus e vivos para o pecado, agora nós estamos vivos para Deus e mortos para o pecado. É isso que a gente chama de conversão, não é? Ou novo nascimento. Antes da conversão a gente corria de Deus. Depois da conversão do novo nascimento, a gente conscientemente corre para Deus. Nós estamos agora na direção contrária àquela que nós vivíamos anteriormente. Por isso, tudo que estava à nossa direita passa a estar à esquerda. Eu posso dizer com isso que muitas coisas que a gente gostava antes do encontro com Cristo, a gente agora não gosta mais. Por outro lado, muitas coisas que estavam à nossa esquerda passam a estar à nossa direita. Ou seja, muito daquilo que a gente rejeitava, agora a gente gosta, agora a gente ama. E um texto lindo que está aqui e você certamente conhece, é segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, está escrito, e assim se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que lindo, não é? Se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas, diz Paulo, ficaram para trás, elas passaram. Eis que tudo se fez novo. Isto é o resultado do recebimento da graça de Deus. Quando você recebe essa graça de Deus e é impactado por ela, você tem uma nova compreensão da sua existência. A graça de Deus produz em nós um renascimento para uma nova vida. Ontem, quando nós falávamos a respeito da fé, eu disse que a fé não se explica, a fé se experimenta. Pois eu lhe digo agora a mesma coisa em relação à conversão ao novo nascimento. A gente não sabe explicar como se dá esse milagre de Deus em nossa vida, mas o fato é que esse milagre ocorre. O novo nascimento não se explica, mas se experimenta. Deus abençoe sua vida. Que o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, continue atuando em você, para que em Cristo você possa renascer para uma nova vida. É a obra divina, realizada no coração humano, que faz com que, sendo operado por meio do Espírito Santo, nós tenhamos, do Espírito Santo e da palavra, nós tenhamos então assim uma nova vida em Cristo. Você quer ter verdadeiramente uma nova vida em Jesus? Você quer experimentar essa bendita obra do Espírito Santo em sua vida? Entregue-se então ao Senhor agora. Peça a Deus o milagre do novo nascimento. Essa é uma oração que Deus tem muito prazer em ouvir e atender. Quando a gente de fato busca o Senhor de todo o nosso coração, e a gente clama e diz assim, Senhor, eu tenho tido compreensão de Tua palavra. Eu quero ter no Senhor, pela graça do Senhor, uma nova vida. O Senhor ouve com alegria, o Senhor ouve com prazer essa oração e é claro que Ele atende. Porque o desejo de Deus é esse. O desejo de Deus é transformar a nossa vida, mudar a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, para que assim Ele possa mudar nossa direção. E mudando nossa direção, nós temos uma nova experiência de vida. Que Deus continue abençoando você, todos os que estão aí com você. E lembre-se, esse nosso quarto encontro, amanhã será o último desse encontro de pequenos grupos, mas a partir da sexta-feira nós estaremos juntos na igreja para seguirmos com essa semana abençoada.
Continue firme, firme na fé, firme na palavra, firme nessas reuniões de oração, e nós estaremos juntos amanhã, pela graça de Deus, mais uma vez. Fique na paz, fique com o Senhor.